Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Códigos da Prosperidade. Eu sou Renata Lobo, sou terapeuta holística e venho trazer aqui para você muitos assuntos, muitos temas interessantes para te conectar à prosperidade de uma forma mais fácil, encurtar o caminho, te ensinar técnicas, nesse processo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. E hoje nós vamos falar sobre o eu superior. O que é o eu superior? Tem pessoas que conhecem como centelha divina, o eu interior, tudo é a mesma coisa, ok? Então a gente vai trazer aqui como eu superior. O que é o eu superior? Eu superior é essa parte de você que te conecta com Deus, que te conecta com o eterno. Muitas das vezes a gente tenta acessar esse eu superior por uma vida toda e não consegue, porque realmente é desafiador. Não é simplesmente eu lá fechar os meus olhos e acessar essa parte, esse poder que eu tenho dentro de mim, me comunicar com ele e ponto. Não. Até mesmo porque quando a gente vai fazer esse processo de uma forma até meditativa, a gente tenta ali muitas vezes e não consegue, porque a mente tenta tirar a gente dessa conexão a todo momento. Então a mente ela tenta te sabotar a todo momento para você não entrar em contato com o seu eu superior. E o que é o eu superior? Vamos lá, o eu superior, então é essa parte, esse poder interno que você tem dentro de você, tá? Que te conecta com a fonte, te conecta com o todo. Muitas das vezes a gente não consegue mais manifestar coisas legais na nossa vida, porque essa conexão com o eu superior, tá? Está interrompida. Eu superior é aquela parte divina que existe dentro de você. Muitas das vezes a gente tenta acessar, então, essa vozinha positiva ali, tá? Falando pra gente o que realmente, de fato, a gente deve fazer pra gente alcançar o resultado que a gente quer, mas a gente não escuta ela, a gente escuta a outra voz, que é aquela voz que te traz medo, que é a voz do ego. O que é o ego? Eu vou falar aqui o que é ego, o que é centelha divina, o eu superior, para você entender e identificar essas vozes que você tem na sua cabeça aí, que fica a todo momento tentando, te trazer informação ali, a gente fica louco e não sabe o que fazer com isso. E muitas das vezes a gente tem um resultado negativo, tá? Então, essa voz que você escuta na sua cabeça, faz isso, e se vai dar certo, e se não der certo, será que eu vou conseguir? Será que isso é pra mim? Será que vai dar errado? Como que vai ser? E se eu não tiver dinheiro para pagar a conta que eu preciso? E se eu perder o meu emprego? Ai, será que o meu marido tá me traindo? Aquela preocupação que a gente tem constante é a voz do ego. O ego é uma persona, tá? Um personagem que a sua mente cria para você viver em sociedade. Ele cria, na verdade, várias personas, vários personagens, mas tem essa principal, que é essa coadjuvante, Esse personagem que sempre está ali tentando te sabotar a todo momento. Só que eu quero que você entenda que essa voz, ela não fala isso para você de propósito, porque ela quer ver o seu mal. Ela, não é porque ela não quer ver você prosperando, porque ela não quer ver você feliz, porque ela não quer ver você em paz. Ela fala isso para você porque ela quer te proteger. Então o ego, muitas vezes, ele nos sabota, para nos proteger de algo que para ele é nocivo. Então muitas das vezes a gente tenta alcançar algo na nossa vida, por exemplo, a prosperidade, e não consegue. Por quê? O ego, ele sabota a gente, porque a prosperidade, não existe prosperidade ainda na sua vida, você ainda não viveu aquela experiência. Então, para ele, aquilo é nocivo. Ele só traz para sua vida aquilo que você tem como crença, aquilo que você acredita. Então, se eu acredito que eu não sou merecedora, se eu acredito que eu não consigo, se eu acredito que as coisas vão dar errado para mim, se eu acredito que tudo tem que ser difícil, tem que ser árduo, tem que ser muito pesado, muito carregado, é aquilo que vai acontecer, é aquilo que você vai manifestar na sua vida. E essa é a voz do ego, tá? Então essa é aquela vozinha que fica tentando te sabotar a todo momento. A outra voz, que é aquela voz mais, que você não consegue ouvir tanto, você não consegue colocar ali para que ela não deixe ela se expressar na sua vida, é a voz do seu eu superior. O seu eu superior é o lado positivo que tenta trazer para você, positivo através
dos olhos de Deus, tá? Vamos dizer assim. É o lado positivo, é aquela coisa que ele fala que é verdadeira, que você deve fazer, colocar em prática para que você tenha o resultado que você quer. Só que muitas das vezes essa voz ela fica sufocada, né? A voz do eu superior a gente não consegue ouvir, porque a voz do ego ela é tão grande, o medo é tão grande dentro de você, que a voz do eu superior ela fica sufocada, ela não consegue se expressar. E muitas das vezes você não alcança os seus objetivos porque a sua alma ela se sente sufocada. Eu já falei, eu acho que aqui em algum programa sobre isso. Quando a gente não consegue manifestar o que a gente deseja na nossa vida, é porque a nossa alma, o nosso eu superior, né, essa conexão com Deus, ela está sufocada, ela não consegue se expressar. E aí, ela não conseguindo se expressar, o que a tua alma vai sentir? Ela vai se sentir sufocada, ela vai se sentir presa, ela não consegue ali se manifestar através de você com as coisas que o divino, com Deus, o eterno, quer se manifestar aqui no planeta Terra. Porque, lembra, nós somos o ponto final da criação. Então, essa voz do medo, é 24 horas. Você já acorda, essa voz já está na sua cabeça. Ai, se não der certo, ai, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir ser promovido no meu trabalho? Será que eu vou conseguir passar naquela entrevista? Será que o meu chefe vai me dar aumento? E aí fica naquilo, né? Ai, será? Você já está criando uma realidade negativa para você, porque você está vibrando na dúvida. Você não está vibrando na fé, você não está vibrando na gratidão, você não está olhando o lado positivo, você está agindo pelo ego, não pela centelha divina, não pelo eu superior. Quando eu falo centelha divina, eu superior, é a mesma coisa. Então vamos trazer aqui o eu superior, que eu acho que fica mais fácil, é mais comum você entender, tá? Então, a centelha divina, ela está tentando se expressar. Por quê? Deus tem um desejo. Para esse desejo se manifestar aqui no planeta Terra, ele tem que se manifestar através do teu eu superior que está conectado a você. Muitas das vezes, a gente tenta fechar os olhos e se conectar com as vontades divinas, com as vontades do eu superior, e a gente não consegue. Então vou trazer aqui um exercício bem rápido para a gente fazer, tá? Você vai fechar os seus olhos e você vai ali começar a respirar profundamente, né? Tentando ali acalmar a tua mente, baixar as suas ondas cerebrais, para que você acesse o seu eu superior. É acessar, não é invocar, não é chamar, é acessar, ok? Muitas das vezes o seu eu superior, ele não consegue ainda ter acesso até você, porque você cria uma barreira energética invisível. Porque você fecha seus olhos, tenta ali se conectar com ele e a mente vem, ela te joga para tudo quanto é lado e você não consegue. Então você precisa fechar os olhos, se vier um pensamento, você vai agradecer esse pensamento e vai dispensar ele. Porque agora você precisa estar no momento presente para fazer essa conexão com o seu eu superior, ok? Então fechou os olhos, começa a respirar profundamente, deixa as ondas cerebrais baixarem, entrar ali no estado de relaxamento, de teta, e aí você começa a respirar, começa a estar presente, sente ali os barulhos, né? Onde você está, a distância entre você e a parede, a porta, a distância entre as suas mãos. Começa ali, estar nesse estado de presença. Não deixe que a tua mente te leve para o passado e nem para o futuro. Porque se ela te levar para o futuro, você vai sentir medo, vai sentir ansiedade, você não vai conseguir essa conexão com o eu superior. E se ela te leva para o passado, você vai estar ali no momento de relembrar algo e você talvez sinta ali algo, uma certa melancolia, né? Um certo tipo de frustração, porque você começa a comparar a sua vida de hoje com a vida do passado. Então, olha a importância de você estar no momento presente para você fazer essa conexão com o eu superior, ok? E não é de um dia para a noite, você precisa criar o hábito de se conectar com ele todos os dias. De 5 a 10 minutinhos, fecha seus olhos, esteja ali no momento presente. Ah, Renata, eu não consegui hoje. Não é do dia para noite. Muitas pessoas têm muita dificuldade e tem pessoas que têm muita facilidade, tá? Mas você precisa intencionar. Tudo que se manifesta na sua vida é através da intenção. Então você vai fechar os seus olhos e vai intencionar esse acesso ao seu eu superior. E então você vai começar a questionar ele.
Quais são as perguntas que você tem para fazer para ele? Porque é ele que tem a resposta para tudo. Ele vai trazer para você a resposta que você precisa para resolver o tal problema que você não consegue resolver. Então você vai fazer questionamentos. O que eu preciso fazer para resolver esse problema? Como eu preciso agir para que esse problema seja resolvido? Peça para ele te trazer. Muitas das vezes ele se materializa na sua frente. Lógico, você olhando ali com os olhos da tua alma, né? Não os olhos físicos. Muitas vezes ele se materializa na sua frente. Vou te contar a experiência que eu tive. Há muito tempo atrás, faz muito tempo que eu pratico uma meditação, eu fechei os meus olhos e tentando essa conexão com o meu eu superior, e realmente ele praticamente se materializou na minha frente. E ele trouxe para mim respostas que eu nem imaginava. Então ele falava assim para mim: olha através dos meus olhos, para você enxergar o mundo, para você enxergar o que está acontecendo na sua vida. É como se você enxergasse através dos olhos dele a sua vida no ângulo de 360 graus. Enxergando a sua vida no ângulo de 360 graus, você vai saber como se posicionar e como agir mediante aquela situação. Porque se você olhar através dos olhos do ego, você mais uma vez provavelmente vai agir de uma forma e você não vai alcançar os resultados que você quer. Ao invés de você resolver o problema, você vai piorar o problema. Então, olha a importância, né, de você fazer essa conexão com o seu eu superior para ter as respostas ali que você precisa. A gente vai para o intervalo agora. No próximo bloco eu vou falar aqui para vocês, vou te ensinar uma técnica que eu faço e aplico na minha vida todos os dias de conexão com o eu superior. É como se fosse uma projeção astral, tá? Pra gente ter essa conexão, na verdade, se reconectar com ele, se reconectar com a fonte também, pra gente ter ali respostas para resolver os problemas que a gente tem no dia a dia e não consegue resolver, tá? Então a gente vai pro intervalo e já volta. Olá, sou Renata Lobo, sou terapeuta holística, tenho um programa aqui na Astral TV chamado Códigos da Prosperidade. É um programa onde eu trago assuntos para expandir a sua mente, né? Assuntos sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, para te conectar ali à sua melhor versão. Então eu te ajudo ali com técnicas, trago ali assuntos interessantíssimos, assuntos polêmicos que vai agregar aí na sua vida. O meu programa, ele passa toda quinta-feira, inédito, às 19 horas e temos as reprises todos os domingos às 19h30. Eu conto com você. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda de volta. Continuando aqui com o nosso programa, né, com o nosso tema sobre o eu superior. Tem pessoas que nem sabem o que é o eu superior, às vezes nunca ouviu falar, né, escutou de outra forma, mas eu superior, centelha divina, é a mesma coisa, a gente vai chamar aqui de eu superior, ok? Então eu falei que o eu superior é aquela parte, né, sua, que está conectada a você, como se estivesse conectada através de um fio invisível, que tenta passar para você informações que você precisa para você ter os resultados que você quer. Só que muitas das vezes a gente não escuta essa voz, a gente escuta a voz do ego, né? O ego é aquele que sente dor, que sente medo, que sente raiva, que sente angústia, que sente insegurança, que não se sente merecedor. Esse é o ego, ok? Ego não deixa de ser um personagem que a sua mente criou, tá? E o eu superior também é uma outra parte de você que realmente faz você se conectar com a fonte novamente, porque é através dessa conexão com o eu superior e com o divino que você manifesta as coisas aqui no planeta Terra com mais facilidade, tá? Então, eu vou trazer aqui para você alguns sinais de que você está desconectado com o seu eu superior. Quando nada flui na sua vida, quando tudo está travado, as coisas não andam, parece que os caminhos estão todos fechados, isso é um sinal de que você está desconectado do seu eu superior, tá? Então, quando você está conectado a ele, tudo flui, tudo acontece, as coisas fluem com mais facilidade. Muitas das vezes, você pensa em algo que você gostaria que acontecesse e aquilo vem melhor do que você esperava. Essa é uma clara conexão com o eu superior. Eu vou dar um exemplo aqui meu.
já faz um tempo que eu trabalho com isso, né, com terapia holística, que eu trabalho como mentora, muito tempo. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, me segue no Instagram, Renata Lobo Oficial, tudo junto. Me segue lá no YouTube também, Renata Lobo Oficial. Então já faz muito tempo que eu trabalho com isso e no começo eu percebia que as coisas demoravam para acontecer, tudo era muito difícil, eu mentalizava, fazia várias técnicas de lei da atração e pelo contrário, ao invés de eu manifestar as coisas que eu queria, eu manifestava as coisas que eu não queria. Então era mais comum eu manifestar coisas ruins, problemas, do que coisas que eu queria, coisas boas. E aí, nesse processo de autoconhecimento, né, trabalhando, estudando, entendendo tudo isso, eu percebi que eu tinha que olhar para dentro de mim. Né? Eu percebia que eu precisava me conectar com esse tal de eu superior, que eu nunca tinha me conectado na vida, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Sei que ele existia, porque falaram para mim que ele existe, que ele existia e eu tinha que me conectar com ele se eu quisesse manifestar aqui na matéria as coisas que eu desejava. Então eu comecei a entrar nesse processo de introspecção, de meditação, né? Olhar para dentro de mim. E aí, as coisas, a partir do momento que eu comecei a fazer isso, eu percebi que eu tinha muita facilidade em manifestar as coisas. Né? Tudo que eu queria vinha além do que eu desejava, era muito mais. Então, é como se eu tivesse me reconectado com ele, como não, né? Eu me reconectei com ele e através dele as verdades, né, os desejos divinos se manifestava através de mim aqui no planeta Terra. Então as coisas começaram a acontecer com muita facilidade. Eu lembro que eu queria muito trabalhar com pessoas, ter meu programa, que eu queria viajar, que eu queria dar palestra e de repente não eram coisas pequenas que apareciam na minha vida, que se manifestavam na minha vida, eram coisas grandiosas. Dia 18 agora não sei quando você vai ver esse programa, mas dia 18 agora de junho, né, de 2025, eu fui convidada para palestrar em Dubai. Em março do ano que vem eu vou palestrar no Egito. Aí veio aqui também o programa. Semana passada eu também tive numa outra emissora, estou sendo convidada para ir em podcasts. Ou seja, tudo que eu desejava, né, manifestar na minha vida está vindo muito maior do que eu pensei que viesse. E aí eu comecei a me questionar, por que tá vindo tão maior assim? Sou eu que estou me sentindo tão pequena através do meu ego? Ou não me sentindo merecedora através do meu ego? Ou estava desconectada tanto tempo desse meu eu superior que eu tinha esquecido que eu era merecedora de algo? Que eu tinha esquecido que existe um Deus maior querendo se manifestar através de mim? Então foi aí que eu comecei a entender que eu não precisava me esforçar tanto para que o meu eu superior se manifestasse através de mim com as vontades de Deus. Porque se eu tenho um desejo hoje, né, de, por exemplo, palestrar, de ter muitos clientes, de ser conhecida, levar esse recado, essas informações que eu tenho para você hoje, essas vontades eram tão genuínas que eu percebi que elas não eram minhas, elas são do eterno, são de Deus. Então, a partir do momento que eu me vinculei novamente com o meu eu superior, que eu deixei ele agir através de mim, as coisas começaram a se manifestar com muita facilidade. Então, se hoje na sua vida as coisas demoram muito para se manifestar, é porque quem está agindo é o ego, não é o eu superior. Então você precisa olhar para dentro e fazer essa reconexão, tá? O ego, ele tenta te afastar da sua essência, do que é o seu verdadeiro eu a todo momento. Porque o ego, ele é um personagem. A mente criou um personagem. E esse personagem, ele é criado através das suas memórias, através das suas crenças, através do que você gosta, do que você não gosta, através da persona, por exemplo, Renata. A Renata, ela é um personagem. Eu estou Renata, mas eu não sou Renata. Eu sou um eu superior. Eu sou muito, muito, muito mais que isso. Só que a minha mente, através das minhas memórias, do que eu acredito, né, do que eu penso, de tudo que eu já vivi, das minhas experiências, o meu ego criou esse personagem Renata. Mas eu sei e entendo que existe um eu superior. Existe algo muito além desse personagem, que eu preciso estar conectada a maior parte do tempo se eu quiser manifestar aqui no planeta Terra as coisas que eu desejo manifestar.
Porque se eu não estiver conectada a esse eu superior, eu não manifesto. Eu manifesto sim problemas. Posso até manifestar o que eu quero, mas vai oscilar. Não vai ser uma manifestação plena. Não é uma coisa que vai acontecer na sua vida e aquilo vai permanecer, né, vai perdurar, as coisas, você vai se sentir bem, vai se sentir plena, uma prosperidade plena. Não vai ser assim. Vai oscilar. Então, se estiver oscilando, é porque você está desconectado, desconectada do seu eu superior, tá? Então, eu trouxe até aqui alguns tópicos aqui para falar para você, que a verdadeira abundância, ela vem da alma, ela vem dessa conexão com o seu eu superior, ela não vem do ego. O que a gente escuta falar por aí? Que tudo é escasso, que dinheiro é escasso, que saúde é escassa, que felicidade não existe, né? Que paz de espírito não existe, é tudo escasso, inclusive a matéria, é tudo escasso. Isso não existe, ok? A partir do ponto de vista divino, é tudo em abundância. A partir do ponto de vista do seu eu superior, é tudo em abundância. Não existe escassez. Quem cria a escassez é o homem, é o ego. A partir desse sistema, dessa matrix que a gente vive. Então, se você acredita hoje que tudo no universo é em escassez, você também está desconectado da fonte. Porque para a sua alma, para o seu eu superior, não existe escassez, ok? A dor que você sente hoje, ela te desconecta cada vez mais dessa sua essência, do seu eu superior. A dor, eu digo, não dor física, mas digo emocional. Esse medo que você sente hoje, essa angústia, essa depressão, essa ansiedade, essas fobias, esse sentimento de não merecimento, autoestima baixa, tudo isso te afasta cada vez mais e te desconecta cada vez mais do seu eu superior. Então, olha a importância. Qual que é o objetivo aqui? É fazer você entender que para você se reconectar de novo com ele, você precisa olhar para dentro de você. Não tem como você se reconectar com a fonte, né, que é manifestada através do eu superior, sem olhar para dentro de você, sem trabalhar dentro de você esses conflitos internos que você tem, esses sentimentos ruins, de tristeza. Vocês acham que Deus, a fonte, o eu superior, sente medo? Sente tristeza? Sente mágoa? Né? Sente ressentimento por algo que alguém fez alguma coisa? Não. A fonte não é nada disso, a fonte é puro amor e é abundância pura. E é através dessa conexão que você tem uma vida próspera. Então, esses são os códigos da prosperidade. Sim, existem também códigos, tá? Que a gente trabalha, a gente ativa aí no teu campo energético, que são códigos da Kabbalah, são os códigos que programam o universo, sim, existem, ok? Só que isso aqui é um assunto bem mais profundo, eu só trago para os meus alunos, né? Para os meus clientes, esses códigos, que quando você visualiza ele, ou você ativa eles através das frequências, começa ali a ativar, abrir portas no seu inconsciente, tá? Então é como se fossem códigos adormecidos. Então a gente ativa ele ali para você começar a manifestar e destravar áreas da sua vida que até então estavam travadas. E se você quiser fazer parte da minha mentoria, ser meu aluno, você pode chamar no direct, né, que eu já passei aqui, Renata Lobo Oficial, tudo junto, ou chamar no WhatsApp, que é 11 94312 3202. 11 94312 3202. Lá a gente faz esse trabalho com muita intensidade de reforma íntima, de olhar para dentro, de autoconhecimento, curar essas feridas, para que cada vez mais você tenha acesso a essa divindade, né, ao seu eu superior, para que a sua vida hoje ela seja mais leve, para que você viva pelo menos uma paz de espírito, que é o mais importante de tudo, para que você esteja bem com você mesmo, tá? Então é isso. Se você quiser uma ajuda profissional, pode me procurar, que eu vou te ajudar sim nessa jornada. E é aquilo, a jornada ela é dura, mas ela precisa ser feita para que você não sofre pro resto da sua vida, né? Porque se você não tratar disso hoje, uma hora a dor ela vai vir mais forte ainda e você vai ser obrigada. Se não for pelo amor, vai ser pela dor, ok? Então, enquanto você está aí,
Se não tá tão ruim assim a sua vida, aproveita aí esse momento para tirar do teu peito, do teu coração, essas mágoas, esses ressentimentos, esses medos que você tem de se tornar de se encontrar com a sua melhor versão, e aí as coisas vão ficar mais leves na sua vida, tá? Então, finalizamos o nosso programa hoje. Foi muito bom ter você aqui comigo e até a próxima semana. Um beijo!